Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 13h. Você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão. Eu te convido também para interagir, para participar com a gente pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você sabe, é o Gente do MPD que fala no ar. Parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos colocar em campo aqui o nosso time para debater e para analisar os temas propostos por aqui hoje. Procurador de Justiça, Dr. Mário Papaterra Limonge. Ele é ex-secretário adjunto de Segurança Pública na gestão Mário Covas, aqui em São Paulo, associado do MPD, o movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Cumprimento especial a todos os companheiros de bancada. Desejo a todos um ótimo ano novo que começou já muito problemático, e cumprimento a todos. Vamos fazer um bom programa, com certeza. Também com a gente o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, o secretário que, em sua trajetória, é deputado federal, né, pelo PSB em Pernambuco, já ocupou os cargos de chefe da Casa Civil e de procurador-geral do Estado no governo de Eduardo Campos, lá em Pernambuco. Tudo bem, secretário Tadeu Alencar? Boa tarde, Mauro. É uma grande satisfação participar aqui do Gente que Fala e queria cumprimentar de maneira muito especial os que nos acompanham nesse debate, o procurador Mário Papaterra, a desembargadora Cristine Santini e jornalista Elias Awad. É um prazer, na condição aqui de secretário nacional de Segurança Pública, participar de um programa que tem o patrocínio aí do movimento do Ministério Público Democrático, que é uma instituição que nós temos grande admiração, por isso é um prazer, nesse momento desafiador da vida brasileira, participar de debate que tenha por questão de fundo uma análise da conjuntura política brasileira. É um prazer participar do seu programa com todos os que nos acompanham. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Também com a gente nessa jornada de hoje, a doutora Cristine Santini, ela é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tudo bem, desembargadora, doutora? Boa tarde a todos. Mauro, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com todos para discutir assuntos tão complicados, não só para o Brasil, como para o mundo todo. Na verdade, nós estamos atravessando uma época muito complicada em termos mundiais, e é importante que pessoas conversem, debatam, para que possamos chegar num senso comum. Obrigado pela presença, e também com a gente o Elias Awad, jornalista, escritor, palestrante e biógrafo. Boa tarde, Elias, como é que estão as coisas? Elias Awad, perdemos o contato, a conexão com ele. Não tem problema, tão logo aqui seja restabelecido o contato dele, a gente volta a apresentar, então, portanto, o Elias Awad. 12h03 agora, vamos ao primeiro assunto de hoje, que é o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como grave a possível tentativa de golpe de Estado associada a um documento encontrado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Durante procedimentos de busca e apreensão, a Polícia Federal localizou entre documentos guardados por Anderson Torres uma minuta de decreto, no qual se prevê a imposição de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de alterar o resultado das eleições presidenciais. Para Rodrigo Pacheco, essa é a materialização do risco à democracia, tantas vezes apontado pelos parlamentares. Eu começo com o senhor, secretário Tadeu Alencar, a respeito desse tema. O que nós vimos ontem é o ex-ministro Anderson Torres em silêncio durante o depoimento, né, que ele deveria ter dado à Polícia Federal,
O ex-ministro disse que não tinha declarações a dar aos investigadores, que estiveram lá no 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará, onde ele está preso. Como é que o senhor avalia todo esse movimento e a sua expectativa em relação aos próximos passos nessa investigação com relação a esse documento? Eu acho, Mauro, que foi muito grave o que aconteceu no dia 8 de janeiro, aqui do meu gabinete, contemplando aqui a sede dos poderes da República, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, que eu tive o privilégio de, por 2 mandatos, ser deputado federal, e é uma sede do Poder Legislativo, a Casa do Povo, e ali na frente a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, dos 3 palácios invadidos, vê-se claramente uma selvageria enorme, uma violência, uma agressividade que se dirigiu particularmente contra o Supremo Tribunal Federal. Isso tem um sentido, isso exatamente porque foi a magistratura brasileira, em especial o Supremo Tribunal Federal, que impôs um muro de contenção a muitos ataques que a democracia brasileira sofreu em variados contextos nos últimos tempos, nos últimos 4 anos em especial, mas em especial a partir da segunda metade do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, evidentemente, que a gravidade dos fatos que aconteceram, esse ataque, não é apenas a depredação do patrimônio público brasileiro, um ataque à cultura, quadros de pintores extraordinariamente relevantes para a história brasileira, como Di Cavalcanti, e outras peças que simbolizam a memória nacional. Aquilo não agride só o valor patrimonial, mas é um patrimônio inestimável que é a nossa cultura e a nossa memória. Mas o mais grave foi o ataque à própria democracia, o ataque às instituições republicanas e de Estado, com foco muito no Supremo, que, felizmente, tem sido um grande muro de contenção contra aqueles que têm uma visão autoritária e que intentam contra as instituições, contra os governos legitimamente eleitos. A gravidade desse momento se deu, em especial, porque houve, presumidamente, e assim tem entendido o Supremo Tribunal, e a própria intervenção decretada pelo presidente Lula na tarde de domingo, mostrou que bastou que o comando das Forças de Segurança do Distrito Federal fosse restabelecido na figura do interventor Ricardo Capelli. Rapidamente, em torno de 1 hora, nós conseguimos evacuar a sede dos 3 poderes da República, mostrando que a mesma polícia que, de forma exemplar, garantiu a tranquilidade, a segurança no Distrito Federal no dia 1º de janeiro, no dia da posse, foi aquela mesma instituição que, ausente um comando firme, determinado a proteger não só o patrimônio público, mas a ordem pública, funcionou de modo a permitir esse ataque à democracia. E de maior gravidade quando tem alguém... Sim, pode concluir. Quando alguém cuja prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública, também afastado do Distrito Federal, que, tomando posse no dia 2, com os antecedentes que houve no dia da diplomação do governo legitimamente eleito, as depredações que houve em Brasília, teve na figura do ex-ministro da Justiça uma alteração de toda a linha de comando das Forças de Segurança do Distrito Federal, permitindo que não se tivesse ali o aparato provendo a necessária segurança. E quando se encontra na casa, na residência do ex-ministro, um documento que, embora uma minuta, que não tem assinatura de ninguém, mas é de uma gravidade enorme, porque mostra que aquilo que foi a pregação do presidente atacando as instituições, a justiça eleitoral, os membros da Suprema Corte, questionando o resultado das eleições, sem levantar uma prova sequer de qualquer anomalia nessas eleições, utilizando o aparelho de Estado com um grande poderio político, né, que deu benefícios que poderiam se traduzir em votos, em prestígio eleitoral. Nós vimos, durante 2 meses depois das eleições, culminar com uma minuta de decreto que, naturalmente, é de uma gravidade enorme e que, portanto, é lamentável que o ex-ministro tenha ficado em silêncio quando o Brasil inteiro queria saber a razão daquele documento estar em sua residência. Ele não pode ser ignorado, nem a gravidade desse documento pode ser ignorada.
Um outro questionamento, secretário Tadeu, em relação ao seguinte: o senhor deixa a Câmara agora, né? O senhor foi deputado federal aqui nessa legislatura que termina e passa a ocupar aí a Secretaria Nacional. E como eu destaquei aqui, para o senador Pacheco, presidente do Senado, essa é a materialização do risco à democracia, tantas vezes apontado pelos parlamentares, sejam eles senadores ou sejam eles deputados. Porque os parlamentares não conseguiram, o senhor que esteve na Câmara durante todo esse tempo, nessa legislatura que termina agora, não conseguiram, digamos, minimizar esse risco à democracia que culminou, né, no que a gente viu no dia 8 de janeiro, aí nas invasões. Eu acho que o Congresso Nacional ele expressou em muitos momentos, inclusive quando se tentou alterar o sistema eleitoral em vigor, que é o voto eletrônico, pelo qual o ex-deputado Bolsonaro se elegeu por quase 30 anos no sistema eletrônico de votação. E o Congresso Nacional, quando deliberou sobre isso, ele sempre se posicionou a preservar a justiça eleitoral brasileira e o sistema de votação, de modo que, do ponto de vista do Congresso, ainda que tivesse uma base muito forte do governo Bolsonaro, nós estávamos até então na oposição. Essa oposição contava ali com 6 partidos, entre os quais o partido que eu integro, que é o Partido Socialista Brasileiro. Nós tínhamos ali em torno de 130 votos, quando o conjunto da Câmara são 513 parlamentares. A nossa posição política foi sempre de muita resistência aos ataques à democracia feitas pelo ex-presidente da República, e no que diz respeito à correlação de forças, era francamente majoritária a base política que dava suporte ao ex-presidente. Mas acho que, do ponto de vista da defesa da democracia, a gente cumpriu o nosso papel e a sociedade brasileira terminou fazendo uma opção por uma alteração exatamente pela forma de comportamento do ex-presidente, que negligenciou todos os seus deveres como líder de uma nação. Quero anunciar novamente aqui, a gente teve um problema com o anúncio aqui na entrada do programa, do Elias Awad, jornalista, escritor, palestrante e biógrafo. Tudo bem, Elias? Como é que você está? Tudo bem, Mauro? Muito obrigado pelo convite. Uma alegria, uma honra estar aqui com a doutora Cristine, com o doutor Estadeu e o Mário, e principalmente vir aqui na ficha técnica, né? O mestre Fausto Camunha, a quem eu entrevistei tanto na época da reportagem esportiva, né? Quando era secretário ou participou da Secretaria Municipal de Esporte, ao Alberto Luchetti, que era diretor da TV Bandeirantes, quando também era repórter. Então, estou aqui à disposição de vocês. É claro que essa análise jurídica, nós já temos especialistas, né, demais aqui para abordar. Meu negócio é falar de vidas, né, contar histórias, né, histórias de vida, como elas acontecem, e mais, quero poder colaborar também com o nosso olhar jornalista. Tá, a sua colaboração, então, em relação a esse tema, o último passo que nós vimos ontem, o ex-ministro Anderson Torres em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal, dizendo que não tinha declarações a dar aos investigadores. Enfim, seu olhar sobre esses movimentos, sobre tudo que aconteceu dia 8 e os próximos passos. Bem, Mauro, eu entendo o seguinte, né? Há uma apuração grande ainda, né, que está sendo feita, né? Em especial sobre quem sabia e por que sabia, né, de um possível ataque. E também retornando um pouquinho à nossa memória, há um precedente, né, na primeira metade dos anos 2010, onde o povo realmente chegou a 1 metro, né, do Congresso. Mas agora, esse precedente foi ampliado e multiplicado por uma criminalidade, que foi a invasão, a destruição do patrimônio público e tudo mais. De forma alguma, isso pode ser endossado, isso pode ser referendado ou aplaudido. Ao contrário, né? Todos nós sofremos com esse tipo de situação. É uma violência que nós já estamos enfrentando no nosso dia a dia, como na nossa vida como pessoa física, às vezes jurídica também, né? E agora vendo o nosso patrimônio ser dilacerado. A punição é o único caminho nesse caso, né? É claro que nós não podemos admitir, mas como é que você coíbe realmente um novo ato? É justamente penalizando essas pessoas. Não só a penalização, talvez, com processos judiciais, mas também financeira. Então, eu acho que as câmeras já mostraram, já registraram, agora tem que se apurar tudo isso, mas eu acho que o determinante aqui é saber
quem é que tinha essa informação e por que é que tinha essa informação. E, automaticamente, por que é que nada foi feito com essa informação. E o Anderson Torres é o primeiro passo já, né, para se chegar, acredito eu, nas fontes futuras aí, em relação a todo esse processo. Inaceitável, Mauro, realmente inaceitável isso. Desembargadora Cristine Santini, seu olhar sobre esse nosso tema. Eu concordo com tudo que foi dito. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi realmente uma coisa inaceitável, mas, como dito pelo senhor do jornalista Elias Awad, existem precedentes não tão graves quanto este, mas existem precedentes, e isso não pode mais ser aceito dentro do país. Uma dilapidação do patrimônio público, da história do país. Ontem fiquei sabendo que aquele rapaz que quebrou o relógio de Dom João VI já aparentemente foi individualizado, já se sabe quem é, e vamos esperar que essa pessoa seja presa, exatamente para que essas investigações se desenvolvam. Mas, de qualquer maneira, dizendo assim, num ponto de vista jurídico absolutamente imparcial, é preciso que se respeite os princípios de ampla defesa e de devido processo legal em todos os processos, não importa quem, não importa de que partido, não importa o que a pessoa tenha feito. Em todos os processos é necessário respeitar ampla defesa e devido processo legal, porque caso haja uma quebra disso, nós quebramos o próprio sistema de garantia constitucional aos direitos individuais. E hoje isso pode estar eventualmente chegando a uma pessoa que tenha um pensamento político. Amanhã, ele pode chegar a mim, ele pode chegar a qualquer pessoa. Então, o respeito aos princípios constitucionais são absolutamente necessários. Eu li ontem, por exemplo, que a PGR já fez uma manifestação ao ministro Alexandre de Moraes no sentido de que ela não foi intimada para o depoimento do Anderson Torres. O que não deve ter havido uma falha, obviamente, mas esse tipo de falha tem que ser evitada, porque isso implica sempre em quebra do devido processo legal. E quando se quebra o devido processo legal, lá no fim é possível, eventualmente, uma anulação do processo. Então, eu espero que haja realmente uma apuração rigorosa, que se chegue a quem comandou isso, a quem organizou, mas que seja possível separar o joio do trigo. Realmente punir quem deva ser punido e liberar quem deva ser liberado. Eu acho que nós estamos nesse processo, é uma fase complicada, mas eu acredito que vamos conseguir. Procurador Limonge, a sua avaliação é em 3 aspectos. Primeiro, o posicionamento ontem do ex-ministro Anderson Torres de se manter em silêncio ali diante da Polícia Federal. Em relação ao próprio documento, o decreto, a minuta do decreto, né, encontrada na casa dele, com o objetivo de alterar o resultado das eleições presidenciais, e o seu olhar, a partir da sua experiência, enquanto secretário adjunto de Segurança Pública aqui na gestão Mário Covas, sobre as falhas havidas naquele dia 8 de janeiro em Brasília. Bem, eu concordo inteiramente com o que foi dito pelos meus antecessores, quanto à gravidade dos fatos, quanto à repercussão dos fatos, e, em especial, o que foi dito pela eminente desembargadora, quando salienta da necessidade da absoluta obediência ao princípio do processo legal, do cumprimento a todos os dispositivos. Nesse sentido, o silêncio do ministro não surpreende. Aliás, é curioso que, durante 4 anos, um setor político procurou, de todas as formas, minimizar as possibilidades de defesa, criticou audiência de custódia, criticou uma série de medidas que poderiam beneficiar acusados, e hoje eles se valem exatamente dessas medidas que eles tanto criticaram. Há pessoas que foram presas que estão reclamando da falta de audiência de custódia, etc. Vejam como é curioso a coisa. O princípio do devido processo legal, como bem dito pela desembargadora, ele pode, no primeiro momento, aparentemente, ser supérfluo, mas quando me envolve, eu vou querer que isto seja exercido. Por tudo isso, eu imagino que esse procedimento, que é absolutamente necessário, esse procedimento de investigação para e passo a cada um dos fatos que culminaram com aquela barbárie
daquele domingo triste, deva ser tratado com todo cuidado, com respeito ao devido processo legal, mas com o objetivo, claro, de identificar todas as pessoas envolvidas. Eu saúdo o eminente novo secretário nacional de Segurança Pública e imagino quanto grave, quanto profundo é o seu desafio. Quero desejar aqui publicamente a ele sucesso, porque vivemos um momento bem tumultuado em que nós não podemos tergiversar, temos que ser rigorosos e temos que obedecer rigorosamente os princípios legais. Resumidamente, eu me coloco desta forma e posteriormente podemos ampliar esse debate. Sem dúvida, esse procedimento para apurar a barbárie do domingo, ele é um divisor de águas. É preciso ser rigoroso, obedecendo o princípio legal, o que não é fácil. 12h20, agora a gente segue para o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, quinta-feira, sempre por aqui, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Nós vamos falar agora sobre o seguinte: a seccional da OAB no Distrito Federal pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dê informações sobre os processos de presos nos atos do dia 8 em Brasília. O ofício foi enviado após a ordem receber questionamentos de advogados com dificuldade para acessar os processos. Conforme o último levantamento, 1.418 pessoas foram presas pelos atos realizados em Brasília. Por questões humanitárias, 599 delas foram liberadas sem a necessidade de prestarem depoimento. Entre elas estão idosos, pessoas em situação de rua, com problemas de saúde e mães acompanhadas de crianças. Desembargadora, esta nota vai na linha da sua observação em relação ao tema anterior sobre a observação do devido processo legal, certo? Exatamente, é exatamente isso que eu digo. É preciso respeitar devido processo legal, caso contrário, nós vamos perder toda a nossa construção sobre as garantias constitucionais das liberdades individuais. A OAB, assim, historicamente, é uma grande defensora de direitos humanos, de garantias individuais, e ela está cumprindo o papel dela. Na verdade, o que se pretende é simplesmente ter acesso ao processo, e que as atitudes de cada um dos presos sejam individualizadas. Porque, em direito, é impossível se fazer uma imputação genérica. É preciso dizer o que aquela pessoa especificamente fez para que ela possa ser punida dentro dos fatos que ela praticou. Ela não pode ser punida por uma coisa global. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Essa pessoa que quebrou o relógio, o fato dela está muito bem caracterizado. Você sabe que exatamente aquela pessoa fez aquilo. Uma outra pessoa que ficou com uma bandeira do lado de fora, ela pode ter cometido algum crime? Em tese, sim, mas ela não pode ser envolvida em crimes dos quais ela não praticou. Tá? É preciso, pode até haver uma incitação, pode-se pensar em muitas coisas, mas é preciso individualizar as condutas. Se nós não fizermos isso, nós vamos quebrar o sistema de proteção do direito individual. E isso não pode acontecer no país. E acredito que não acontecerá. Nós estamos realmente numa situação grave, uma situação que chocou todo mundo, mas exatamente nesses momentos é que nós temos que ser muito zelosos com os princípios democráticos. Porque, caso contrário, para proteger a democracia, nós vamos ajudar a quebrá-la. E eu tenho certeza que não vamos fazer isso. Secretário Tadeu Alencar, essas observações da desembargadora são bastante importantes, são relevantes. Agora, de qualquer forma, há um desafio grande pela frente, a dificuldade em se observar exatamente quais são os crimes cometidos pelas pessoas que estão lá, que estiveram lá, justamente pelo fato de elas não terem aparecido em câmeras, não terem sido flagradas em absolutamente nada, e aí elas estão no geral, né? E aí no geral já não dá para atuar. Então, existe um desafio nessa parte, né? Eu acho que foi chamada a atenção com muita propriedade a necessidade de que a gente possa conjugar a gravidade do momento, a necessidade de uma responsabilização exemplar. Eu chamei a atenção que não é só a dilapidação do patrimônio público, mas o ataque à democracia, a tentativa de destituição de um governo legitimamente eleito que tem caracterização entre os tipos penais.
de modo que eu acho que há uma série de crimes que foram praticados, a responsabilização individualizada é uma garantia, é um pressuposto do direito penal internacional e brasileiro, por excelência, e evidentemente que esse é um esforço que aqueles que estão conduzindo as investigações, com a ajuda de membros do Ministério Público no Brasil inteiro, ainda ontem participei, junto com o ministro Flávio Dino, de uma reunião com o Procurador-Geral da República, com o Colégio de Procuradores Gerais de Justiça. Então, há um esforço concentrado, uma compreensão unitária da gravidade, da necessidade de punição exemplar e, naturalmente, como pressuposto da própria democracia, a necessidade de que se observem o sistema de garantias que a Constituição também oferece a quem tem imputado uma conduta grave, como a que está sendo imputada a diversos dos manifestantes, mas há necessidade, sim, por isso a audiência de custódia ela pode já antecipar o juízo sobre a necessidade da continuidade das prisões. Soubemos que houve já, de um lado, 40 denúncias que poderão chegar nos próximos dias a mais de 200 denúncias, já há elementos para isso, mas há também a liberação de centenas de pessoas, exatamente porque o Supremo Tribunal Federal ele tem que fazer esse exercício democrático que exige uma punição rigorosa associada à garantia da plenitude de defesa, de um contraditório que possa ser exercido plenamente, garantindo que justiça se faça em observância a esse sistema de garantia de direitos. Acho que também há necessidade de uma apuração, mesmo de outras pessoas que tiveram papéis importantes na estruturação desses ataques. Eles não foram ataques fruto só de uma turba sem controle, foram ataques adredemente planejados por profissionais, tinha elementos que foram flagrados desenvolvendo atividades que são próprias de quem tem experiência nesse tipo de coisa. Então, de modo que nós temos que identificar os executores individualizadamente, cada um com a responsabilidade que lhe couber, os financiadores, é muito importante perceber que alguém que não estava em Brasília, mas estava por trás da preparação e da execução desses atos, os planejadores, ainda que não tenham sido financiadores, e, eventualmente, agentes públicos que possam ter concorrido omissiva ou comissivamente para que esses ataques tenham acontecido. Isso, quando se tem essas preocupações de punição rigorosa e de garantia do contraditório e de plenitude de defesa, não interessa, a lei vale para o mais humilde do cidadão brasileiro e para a mais alta autoridade ou ex-autoridade da República. De modo que eu acho que é um exercício difícil, mas possível, há uma compreensão. Inclusive, o Ministério da Justiça teve um papel muito presente no momento da decretação da intervenção. A Polícia Federal, nesse momento, tendo em vista o juiz universal a cargo do Supremo Tribunal Federal, é a polícia investigatória por excelência, a ela está atribuída, nesse momento, a condição de polícia judiciária, mas o Ministério da Justiça, nós não sabemos detalhes dessas investigações. Isso, evidentemente, tem um sigilo que acoberta os inquéritos e não temos outro papel que não tentar restabelecer a tranquilidade. A intervenção vai até o dia 31 de janeiro. É o sentimento do presidente Lula de que até lá nós tenhamos condição de restituir às autoridades próprias a questão da segurança pública no Distrito Federal e aqui nesse chamado perímetro cívico-administrativo, que vai da Praça dos Três Poderes até a rodoviária de Brasília. Mas há também um desejo de que a gente possa, junto ao Congresso Nacional, contribuir com um debate que aperfeiçoe os mecanismos para proteger a democracia. Eu acho que a governança aqui do funcionamento das forças de segurança no Distrito Federal é algo que a própria Constituição previu no artigo 32, parágrafo 4º, falta uma lei federal que discipline isso. Esse é um debate a cargo do Congresso, que, naturalmente, o Poder Executivo vai participar e nós estaremos aqui representando, junto com o ministro Flávio Dino, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Procurador Mário Papaterra Limonges, sua observação, a OAB do Distrito Federal pede, portanto, para o STF detalhar processos contra presos lá nos atos de Brasília. Eu tenho
Evidentemente, concordo com o que foi dito pela desembargadora, pelo secretário. É um processo complexo, são mais de 1.000 acusados, é absolutamente indispensável a individualização de condutas, e nós temos que ter paciência para que esses processos tenham uma tramitação adequada. É curioso que concordo com o secretário quando ele faz uma observação. O que mais espantou a maioria das pessoas foi a interpretação do patrimônio público. Revolta verificar alguém derrubando um relógio, alguém danificando uma tela de Cavalcante, mas houve, o que é pior, um ataque à democracia. E esta é a grande questão. Todos os demais atos, eles decorrem da conduta contra a democracia. E, neste sentido, quer me parecer que houve omissão ao longo de alguns anos, quando, por diversas vezes, as instituições democráticas foram ameaçadas explicitamente, inclusive em atos públicos, como aquele da Avenida Paulista, em São Paulo, quando o então presidente da República incitou a massa a descumprir medidas judiciais. Ora, houve uma omissão. E hoje, quando se fala que o ministro Alexandre de Moraes está exorbitando, é preciso considerar também, e aqui eu fico muito à vontade porque sou membro do Ministério Público, que houve muita omissão do Ministério Público durante o período em que a democracia esteve ameaçada verbalmente e nenhuma providência foi tomada. E, por conta disso, algumas vezes o Supremo agiu de ofício, o que é sempre criticável. No meu modo de ver. É preciso sempre seguir o devido processo legal e, em geral, o juiz não pode agir de ofício, ainda que o Ministério Público, por vezes, tenha sido omisso. É um problema difícil, é um momento difícil, mas há um ambiente, me parece, favorável, porque as pessoas que estão à testa das instituições têm vocação democrática, e com vocação democrática, certamente, o processo legal será assim. Elias Awad, nesse raciocínio do procurador, ao longo dos anos, a corda foi sendo esticada e as devidas providências não foram tomadas durante esse esticamento, né? E culminou no que a gente viu. Perfeitamente, para Cristine, doutor Tadeu, doutor Mário já trouxeram, né, uma ampla apresentação, explanação em relação a esse caso, você trouxe também. Voltamos, né, à situação da criminalidade, a crimes, né, que foram realizados, centenas de milhares de crimes aí em relação a individuais. Agora, essa reivindicação, Mauro, que a gente escuta da dificuldade de acesso a processos, a gente já vem acompanhando já há alguns bons anos, né, desde a década passada, né, advogados dizendo, olha, não tenho acesso ao processo, Acredito realmente que a OAB seria, né, a voz mais grossa que pudesse realmente buscar esse resultado, né? Então, infelizmente, o tempo passou, mas o problema persiste. Então, reforço, acho que a OAB é a voz realmente que tem que se impor e, principalmente, resgatar um pouco, né, numa linha em que alguns pontos da instituição, das instituições, pelo menos publicamente, né, ou pelo menos popularmente, estão assim, né, com as suas atuações abaladas. Então, acho que a OAB tem que entrar firme e, principalmente, recuperar esse direito, né, mínimo do advogado de ter acesso ao processo. 12h33, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala por aqui. Um intervalo bem rapidinho, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um. A gente volta já com a sequência dos temas. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
26 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala de volta, edição de quinta-feira por aqui, sempre é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube. Próximo assunto, pessoal. Os bancos públicos e instituições estatais de fomento concentram 1/3 da dívida da Americanas. Diante desse volume de crédito, a AGU, Advocacia Geral da União, pretende ingressar como parte interessada no processo de recuperação que a companhia deve mover para pedir o congelamento da dívida à Justiça. Com mais de 1.800 lojas físicas e uma das pioneiras no mercado de varejo digital do país, a Americanas está envolvida num escândalo bilionário. O grupo anunciou ter dívidas de 20 bilhões de reais não contabilizadas em seus balanços. Para onde caminha essa situação, desembargadora Cristine Santini? É importante destacar aqui que não são bancos públicos apenas, né? Tem bancos particulares aí também querendo cobrar sua parte lá na Americanas, dos credores, né? Na verdade, isso é gravíssimo. Nós temos, pelo que li, 19 contratos financiados por bancos públicos. E nesses bancos públicos nós temos o Banco do Brasil, nós temos a Caixa Econômica Federal, temos o BNDES, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste e a FINEP. O valor financiado por esses bancos supera 6,4 bilhões de reais, isso sem computar juros. A situação é realmente muito grave. Ainda que se discuta se há fiança bancária nesse contrato, se os bancos vão ser prejudicados ou não, o que é preciso no Brasil é que a coisa pública seja tratada de uma maneira que evite, que haja mecanismos para que seja evitado o envolvimento do poder público com esse tipo de coisa. Tem que haver uma fiscalização mais forte. Eu, particularmente, acho que as agências reguladoras têm um papel muito grande ainda não desenvolvido no país. As agências reguladoras são a fonte de tudo que pode dar certo no país, mas infelizmente ainda elas não estão organizadas de forma a cumprir o papel para fiscalizar as situações, as áreas em que elas atuam, para que esse tipo de coisa não aconteça. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante para o Congresso Nacional pensar, para que todos os juristas pensem também, para que os economistas pensem, porque nós temos que preservar a economia do país. Se nós quebrarmos a economia do país com um escândalo desse, lá fora, quem vai acreditar e, na verdade, investir no país? Isso realmente é uma coisa que me preocupa bastante, inclusive em estrangeiro. Procurador Limonge, qual é a fiscalização necessária? Que lição a gente precisa tirar disso em relação à fiscalização do trabalho dessas grandes companhias na elaboração e na divulgação dos seus balanços? Porque o que acontece? Empresas que não têm absolutamente nada a ver com isso acabaram até vieram à tona. O nome da Renner, o nome de outras grandes empresas aí, da Via Varejo, gente que não tem nada a ver com o problema, que trabalha corretamente, trabalha seriamente, divulga os seus balanços, e isso faz todo o mercado balançar. Os bancos públicos ficam também aí no meio do caminho, acho que até os correntistas dos bancos particulares ficam preocupados porque são grandes dívidas com os bancos aí, os bancos vão cobrar, e isso pode eventualmente até prejudicar o grande público. Enfim, qual é a fiscalização para evitar esses abalos? O problema desses afeta a economia inteira. Eu queria fazer duas observações. A primeira, a desembargadora fez sobre as agências reguladoras, sobre a necessidade de incrementar as agências reguladoras, de não se permitir que o dinheiro público seja mal aplicado ou seja aplicado de maneira precipitada em campeões do mercado, como se essas pessoas não tivessem necessidade de uma fiscalização. E por falar em fiscalização, esse é o segundo ponto, eu pergunto onde andam as empresas de auditoria. Como é que um fato desse ocorre, né, uma inconsistência, como foi aqui o que disse o presidente da empresa, uma inconsistência de balanço, sem que as empresas de auditorias regiamente pagas, com grandes nomes no mercado, não tenham alertado o investidor ou a pessoa, porque aqui
há prejuízo para o banco público, mas há também para o pequeno investidor, há prejuízos potenciais para os empregados da empresa. A situação é gravíssima e, no meu sentir, eu não sou da área, evidentemente, mas no meu sentir, há falha, tanto das agências reguladoras que não regulam, quanto das empresas de auditoria que deveriam ter alertado para esse tipo de problema. Não se audita mais um balanço? Como assim? As empresas do varejo, de uma maneira geral, concorrentes ou não naquele setor da Americanas, elas não ajudam nessas auditorias? Deveriam ajudar. Deveriam ajudar. Eu confesso que esta questão eu estou aqui como povo, porque não é uma matéria que eu possa opinar como entendido. Estou opinando como leigo. Como é possível um balanço desta importância, que acaba afetando toda a Bolsa de Valores do Brasil, tenha sido publicado, entre aspas, com inconsistência, sem que outras pessoas tenham observado no momento oportuno? Acho tudo muito estranho e muito grave. 12h40, a gente já vai seguir aqui para o próximo tema, que em razão do avançado da hora já, é o seguinte, pessoal: o ataque aos três poderes por extremistas apoiadores de Jair Bolsonaro despertou um interesse sobre o Brasil nos Estados Unidos, como poucas vezes se viu. O motivo é a semelhança entre as invasões em Brasília e os episódios de 2021 no Capitólio. Para a historiadora da Universidade de Nova York, a Ruth Ben-Ghiat, uma renomada estudiosa do fascismo, do autoritarismo e de ameaças à democracia ao redor do mundo, os dois casos são ligados por um roteiro comum. Em ambos, massas radicalizadas devotas a um líder carismático foram instigadas a não acreditar na lisura do processo eleitoral e achar que a violência poderia vir a ser necessária. Eu começo aqui com o secretário Tadeu Alencar a respeito desse tema. Sem punição a Bolsonaro, o culto à personalidade e desinformação permanecem, diz essa historiadora da extrema-direita. Sua avaliação, secretário? Eu acho, Mauro, que a gente tem que ter muita tranquilidade e separar a disputa política que se dá exatamente nos momentos eleitorais. Nós estamos dizendo, o povo brasileiro optou, ainda que por uma pequena margem de votos, de menos de 1%, por promover uma alternância de poder, que é um dos grandes méritos da democracia. Bolsonaro foi eleito democraticamente, falha em todos os seus deveres, na economia, o saldo é trágico, atacou a cultura, atacou os órgãos de controle ambiental, deixou um saldo de uma crueldade, como no momento da crise sanitária, em que debochou da ciência, animou as pessoas a acreditarem que a Terra não era redonda e que, portanto, não se deveria acreditar na ciência. Então, um saldo trágico, e acho que isso se deve ao seu insucesso eleitoral, ainda que por uma pequena margem de votos. Eu não posso, porque divirjo de Bolsonaro, porque integra um governo que ganhou as eleições, pretender que ele seja agora responsabilizado de todo jeito e a qualquer custo. Acho que o presidente, até nessa simbologia da passagem da faixa presidencial, deveria ter reconhecido o resultado das eleições, prestigiado esse momento de simbologia da alternância de poder, que é a passagem do cargo, mostrando que perdeu as eleições, mas manteve a compostura. Mas nem por isso, nem porque a gente tem a condição de dizer que Bolsonaro politicamente tem uma responsabilidade em tudo que aconteceu, mas uma responsabilidade jurídica é coisa muito diferente. Não se pode, porque divirjo dele, do ex-presidente, porque acho que ele tem motivos à saciedade para ser responsabilizado, por reconhecer essa responsabilidade política, traduzir isso numa responsabilidade direta, objetiva e juridicamente considerada. Acho que são coisas bem diferentes. Esse fenômeno dos setores de ultradireita não é um fenômeno só brasileiro, a gente viu nos Estados Unidos, vê em outros países também. Isso é um fenômeno mundial, mas nós temos que ter a tranquilidade de prestigiar os mecanismos democráticos de responsabilização. Uma responsabilização já houve, foi o afastamento dele do poder. E agora a gente deixar as instituições funcionarem, a Polícia Judiciária, o Poder Judiciário, o Ministério Público no seu papel de titular da ação penal, quando for o caso, e, obviamente, se preparar para que
a gente esteja pronto a reagir. Por isso falei da governança democrática aqui nesse ambiente. Eu acho que esse episódio nos chocou, mas também nos ensina muito, nos obriga a pensar que o poder, que o governo federal precisa ter um mecanismo que não seja esse drástico de uma intervenção em um dos entes federativos para que possa ter o controle da segurança ainda mais nesse perímetro aqui, que certamente é aquele, dentre todo o território nacional, da maior importância e da maior simbologia, exatamente porque cedia os 3 poderes da República. Acho que a gente tem que ter tranquilidade, nós temos feito o debate não do ponto de vista da gestão pública, que deve se ocupar de outra coisa. Aqui, no meu caso, tratando de segurança pública, a gente tem que ter a compreensão de que há de se ter uma política nacional. Hoje você tem um crime organizado, às vezes internacionalizado, sofisticado, trabalhando com mecanismos tecnológicos muito fortes, e não pode o Estado brasileiro estar agindo enquanto o crime ele é, inclusive, virtual, e a gente continuar no ambiente analógico. Acho que é uma tarefa enorme, os desafios do Brasil são muitos, e, portanto, a gente tem que estar preparado para prevenir eventos dessa natureza, mas, ao mesmo tempo, restituindo a tranquilidade ao país, se concentrar na volta do crescimento, em devolver competitividade à indústria nacional, fortalecer os arranjos produtivos locais e, principalmente, tratar, que aí vai ser a minha tarefa direta, de segurança pública, que é uma tarefa que vai além da responsabilidade dos entes federativos, que têm que ter as suas atribuições respeitadas, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um amplo diálogo nacional com os estados, com as forças de segurança. Não se pode fazer segurança pública sem dialogar com as forças de segurança. E foi exatamente a ausência desse diálogo que permitiu que Bolsonaro se aproximasse das corporações policiais e tivesse uma grande permeabilidade, uma grande ascendência sobre essas forças. Acho que esse é um fenômeno mundial, acho que a responsabilidade política de Bolsonaro está estabelecida e a responsabilidade política, as investigações vão acontecer e devem acontecer com toda serenidade. Uma eventual responsabilização do presidente não pode ser o desejo daqueles que lhe fazem oposição, mas o funcionamento, de um lado, livre, autônomo, independente, e que, de outro lado, também respeite a necessidade de uma robusta realização do processo de investigação, com provas bem definidas, para que não seja o sentimento de revanche, de vingança, que possa prevalecer em algo tão sério como é a persecução criminal. Elias Awaad, para citar de novo aqui a historiadora da Universidade de Nova York, Ruth Ben-Ghiat, historiadora da extrema-direita, ela diz: sem punição a Bolsonaro, culto à personalidade e desinformação permanecem. De qualquer forma, ela chama atenção na entrevista que ela deu ao jornal O Globo, o seguinte: essas investigações e as devidas punições nos Estados Unidos, quando da invasão do Capitólio, isso não aconteceu. E é o passo que a gente está dando aqui. Estamos indo para as investigações e, na sequência, as punições, as penalizações necessárias. Sua avaliação. Bom, Mauro, eu vou comentar esse tema, mas eu gostaria, se você me permitir, voltar um pouquinho ao tema das Americanas. Das Americanas, vamos lá. Eu estou no meu 37º livro e, entre eles, biografia os maiores empreendedores brasileiros, gente que faz o PIB do Brasil acontecer. Entre esses empresários, grandes varejistas, né, como o fundador da Casa Bahia, o fundador, né, do Grupo Gazin, né, Copenhague Chocolate, entre outros. Né? Então, primeiro, em relação a isso, eu acho que está faltando aqui realmente um pouco de reconhecimento, né, da derrota. Porque o esporte me ensinou muito isso, Mauro. Ganhar e perder faz parte do jogo, né? Mas a derrota ela não pode ser associada a um culpado, né? A não ser a autoculpa. Deixa eu fazer uma avaliação. Porque você sabe bem, assim, historicamente, uma eleição é 30% do lado, 30% do outro. O que define é a menor rejeição. Então, esses 2 milhões de votos aí foram definidos justamente Problemas com a sua conexão. Elias, está ouvindo a gente? Uma rejeição menor, né? Que levou quem tinha, naquele caso, uma... Mauro, voltou? Alô, Mauro? Voltou. Mauro, está me ouvindo? Pode seguir, Elias. Perfeito. Então, eu acho que realmente está faltando um pouco, né, de reconhecimento, né, de autoavaliação, onde foi que eu errei para perder essa eleição.
E não tenha dúvida, o Bolsonaro, acredito que ele deixou muitos indícios aí, né, para poder ser penalizado, talvez até se tornar uma pessoa inelegível. Infelizmente, tenho certeza que isso vai ser amplo. Agora, Mauro, eu queria entrar em relação americana, porque isso é criminalidade, é mais um fato de criminalidade do programa. Porque, primeiro, o ponto que as pessoas não observam, a Americanas comprou muito para o final do ano. Eu estou te falando isso porque eu sou um escritor, conversei com o dono da editora há 20 anos, eu publico os meus livros, né? E eles tentaram, assim, pedidos absurdos, né? Acima do que eles compram normalmente, mesmo para o Natal, mesmo para o final de ano. Então, enfim, já era uma RJ, né, montada, preparada. E o que nós estamos acompanhando realmente é o que já aconteceu com outras empresas do varejo, né? Como a Ricardo Eletro, que comprou várias outras redes com dinheiros, né, com dinheiro que levantado junto a bancos. E o grau de endividamento fica tão grande que chega uma hora que aquele que é o dono tem 3%, 4%, 5% ou tão sobre o negócio. Então, realmente, é uma situação criminosa que foi montada, relembra, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu com a Toshiba em meados da década passada, né? Onde o presidente e um braço todo manipulavam números, porque eram acionistas da companhia. Então, tinha número vermelho que eles transformavam em azul. Vamos lembrar também do mapping da Mesbla, né? De Ricardo Mansur. Travou a sua imagem, travou o seu áudio. Quem segue, você consegue aí, procurador? Pois não. Não, eu faço a comparação com o MAP também, que era uma instituição super segura e, de repente, quebra. Quer dizer, é impressionante como nós não temos segurança nenhuma. O escritor dizia que a companhia comprou demais, então era algo previsível, era algo que podia ser evitado. Ele usou a expressão que é uma RJ, ou seja, uma recuperação judicial preparada. Isso é crime. Isso é crime falimentar. Pelo menos alguma coisa deve ser apurada no sentido de responsabilizar as pessoas que trazem um prejuízo tão grande ao patrimônio público. Agora, eu queria apenas cumprimentar o secretário nacional pela sua postura de não revanchismo. Ela é perfeita. Ela é de alguém que tem a democracia como algo a ser cultuado. Muito, muito interessante essa observação. Politicamente, Bolsonaro deve ser responsabilizado, juridicamente, se for possível. Elias, para você concluir, a gente não conseguiu te ouvir no final, aí ficou faltando a sua finalização, por favor. Perfeito. Então, Mauro, realmente é um fato criminoso, né? Realmente, algumas empresas do varejo vieram comprando outras companhias com dinheiro de banco, aumentando o grau de endividamento. Então, o que acontece? Enxugamento da empresa, demissão, né? Vários fornecedores, infelizmente, não têm mais suporte, né? Vão quebrar também, não vão aguentar, porque você tem pequenos fornecedores que praticamente 70%, 80% da produção era destinada para americano. Então, é uma irresponsabilidade muito grande. E olha a cara de pau, isso eu li hoje, né? A varejista americana nos informou em fato relevante que o seu pedido de recuperação judicial deve ser feito nos próximos dias ou nas próximas horas. A empresa reclama, olha que cara de pau, da atitude do Banco BTG Pactual, que ontem conseguiu um mandato de segurança na justiça para bloquear 1,2 bilhão. Ou seja, deve e ainda fica brava, né, quando alguém consegue, pelo menos, né, lutar pelo próprio direito de recuperar um dinheiro. Então, realmente, é uma situação onde a linguiça está comendo o cachorro. E, para finalizar, por falar em linguiça, eu me lembro da Sadia, né, que praticamente quebrou do dia para a noite, porque apostou em derivativos, né, contra o dólar. Né? Não tinha dinheiro para pagar os funcionários no dia 5 seguinte. Né? E o fundador da Sadia, o senhor Atílio Fontana, dizia o seguinte: olha, não vamos esquecer, nós não somos banco, nós somos uma indústria de linguiça e presunto. Né? Então, quando a essência dos diretores da Sadia esqueceu disso, acabou, né, pensando em se tornar banco. E foram realmente, né, os fundos do governo que recuperaram não só a Sadia, como a Perdigão, né, investindo, né,
na linha acionária e criando a BRF. Então, era isso, Mauro. E na linha Elias, na linha da linguiça do cachorro, né, o próprio BTG anteontem, falou o seguinte: eles lembraram aquela anedota forense de que o menino matou o pai e a mãe e depois foi pedir clemência ao júri, dizendo que ficou órfão, né? É o caso da Americanas, que foi para tentar impedir o seu credor, no caso o Banco BTG Pactual, de receber aí a sua dívida. E, pela informação, não foram que não é o adequado, que seria São Paulo, e fizeram isso no Rio de Janeiro. Perfeitamente, perfeito. É mais um indício, né, da ação criminosa ou da mentalidade criminosa dessa empresa. Você já escreveu sobre Jorge Paulo Lemann, que é o controlador? Não. Realmente, ele não. Escrevi sobre o fundador do grupo JSL, Mr. Fisk, Dr. Arnoldo Galassini, presidente da Coamo, que é a maior cooperativa agrícola da América Latina, enfim. Oscar Schmidt, né, nosso grande Monsanto, né? Não chama ele de Monsanto que ele fica bravo, né? Ele fala que ele não gosta. Olha, perguntas da nossa audiência por aqui. Elias, você está com a palavra, então eu vou com você. A Cristiane Alves está no Facebook, ela quer saber qual é a principal qualidade de um bom biógrafo. Bom, primeiro é saber ouvir, né? Segundo, é entender a sensibilidade da pessoa, porque o que eu busco passar com os meus livros, Mauro, é realmente entender que uma pessoa, né, tão bem-sucedida, e são histórias incríveis, gente que veio, né, da Segunda Guerra Mundial como prisioneiro de guerra, gente do menos nada, entender e mostrar que essas pessoas são como nós, né? Elas, se apertar o braço, elas dói também, né? Assim como nós, né? Então, é mostrar um pouco dessa... O que eu busco é o seguinte, Mauro, é fazer com que a pessoa, após a leitura do meu livro, né, não queira se tornar um novo Mário Gazinho, um novo Oscar Schmidt, um novo Luiz Furlan, mas ela queira se tornar o melhor Elias Aouad que ela pode chegar, né? Aprendendo e conhecendo um pouco das histórias e vendo que errar, acertar, uma dificuldade financeira faz parte da linha de todos nós. Mas eu acho que ouvir é entender pessoas, entender a sensibilidade das pessoas. Eu acho que essa tem que ser a característica maior do biógrafo. Secretário Tadeu Alencar, o Luiz Carlos Melo está no Facebook, com objetividade, a gente já está no finalzinho aqui, tem pergunta para todo mundo. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, em 2018, teve algum resultado? É a pergunta do Luiz Carlos, por gentileza. Acho que a intervenção ela é sempre algo drástico e dramático, não é a normalidade institucional. E ela só é provocada quando uma situação de descontrole daqueles que detêm a responsabilidade de exercer a gestão pública, em especial numa matéria tão sensível como é a segurança pública. Eu acho que foi, naquele momento, aquilo que era recomendável, o Congresso Nacional aprovou essa intervenção no Rio de Janeiro, e o resultado, o produto dessa intervenção, talvez não tenha sido aquilo que se esperou, mas no momento em que decretada foi o remédio constitucionalmente previsto para situações de grave crise. Aqui no Distrito Federal, ela já teve um efeito benéfico já de imediato, né? Nós estávamos assistindo, estarrecidos, àquela negligência com a obrigação de prover a segurança pública, que na primeira linha é das forças de segurança do Distrito Federal, e sob o adequado comando, elas rapidamente conseguiram restituir a ordem pública. Eu acho que, no caso do Rio de Janeiro, talvez não tenha sido um bom resultado, mas aqui em Brasília, já na primeira hora, a gente conseguiu com que a intervenção cumprisse o seu papel, e por isso ela provavelmente não será renovada para além do dia 31 de janeiro. Procurador Limoges, o Fernando Monteiro, no YouTube, pergunta a sua opinião sobre a decisão do PGR Augusto Aras de centralizar toda a comunicação do Ministério Público Federal num sistema nacional. Olha, eu tenho dificuldades de entender qual é o alcance dessa medida. É uma medida interna, ele deve ter as suas razões para procurar essa medida, mas eu acho que o Ministério Público tem que ser transparente. O Ministério Público é pago pela sociedade, é um órgão de Estado importante, acima de governos, e tem como destinatário fundamental o povo. Então, qualquer medida que for no sentido de dificultar a comunicação com quem nos paga, ela é desnecessária. Eu não tenho ainda hoje elementos para analisar o que pretende o procurador neste caso. Mas, ao longo do seu mandato, ele não foi transparente.
E a última pergunta aqui para a desembargadora Cristine. A Cristiane Alves no Facebook. Não, aqui para a desembargadora Cristine é a Roberta Ferreira, ela está no Instagram. É possível diminuir a judicialização no Brasil, principalmente no setor da saúde, onde o número de processos não para de crescer, desembargadora? Com certeza, esse é um dos grandes motivos em que eu continuo trabalhando, mesmo depois de aposentada. Eu acho perfeitamente possível, dentro das companhias, haver mecanismos internos que evitem essa judicialização. É uma das coisas que eu proponho, que eu tenho lutado para conseguir. E é possível também que as agências reguladoras e os próprios organismos que conjugam essas companhias que atuam no mercado da saúde providenciem mecanismos para evitar essa judicialização. Eu sempre digo o seguinte: a judicialização não ocorre por um acaso, ela ocorre por um motivo. Normalmente há um direito a ser perseguido que não está sendo conseguido pelas vias administrativas. O que se precisa fazer é concatenar as duas coisas para que seja dado realmente o devido, não seja negado o tratamento que deve ser dado, mas, por outro lado, também que se evite fraude. É preciso regular esse sistema e é muito difícil fazer isso em juízo. Há possibilidade e, enquanto eu tiver forças, eu vou lutar por isso. Vamos colocar aqui um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje o Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de Justiça, ex-secretário adjunto de Segurança Pública na gestão Mário Covas, aqui em São Paulo, associado do MPD, o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, a desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Cristine Santini, e o Elias Awad, jornalista, palestrante, escritor, biógrafo. Muito obrigado pela presença de todos vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, que é a realização da ABCOM, na técnica da OTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na OTV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você, espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, aqui pela OTV, a partir do meio-dia, e também nas redes sociais. Um abraço, tchau.